Oi, pessoal. Então, como a gente não conseguiu fazer, né, a gravação a transmissão ao vivo da aula ontem, resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa aí concluir o conteúdo da disciplina e oferecer a vocês algumas instruções com relação à atividade final da disciplina, certo? Então, na última aula que nós tivemos presencialmente, nós discutimos a respeito do gerenciamento de marcas em redes sociais. E aí a gente começou conceituando, né, essas redes sociais, que são aí a combinação de uma estrutura técnica e das interações e usos que são feitos pelos usuários, né, do espaço simbólico que é criado pelos usuários quando se apropriam também das lógicas dessas ferramentas, né, dessas plataformas de redes sociais. Nós falamos aí como é que a Farm ela se apropria dessas lógicas de redes sociais para criar relacionamentos com seus públicos, como é que em cada uma dessas redes eles trabalham com uma estratégia diferente, né, de relacionamento com os públicos. Nós falamos também com relação ao Facebook Ads, quais são as ferramentas e possibilidades que eles oferecem de anúncios. Falamos também com relação à primazia da imagem no Facebook finalizamos aí com a discussão a respeito de como é que o Instagram é uma rede social que tem sido ativamente utilizada por diversas marcas para criar relacionamento com seus públicos, né? Especialmente os públicos aí com a faixa etária de menos de 35 anos de idade, que são públicos que estão muito propensos, né, a descobrir marcas e a se relacionar com marcas através dessa rede social. Comentamos também a respeito de algumas dicas, né, para uso do Instagram. Uma delas diz respeito à utilização de legendas nos vídeos, né, já que muita gente assiste o vídeo ali no Stories ou no próprio Instagram na timeline, no feed, sem necessariamente escutar, né, sem o áudio, porque estão fazendo outra atividade ou enfim. Então, daí seria muito interessante trabalhar com a coisa das legendas, né? E aí a gente finalizou com a polêmica aí do feed harmônico, né? Que eu comentei com vocês, que foi levantado, acho que no final do ano passado, quando algumas páginas que trabalham com a discussão a respeito de social media, marketing digital e tal, discutiam se era necessário mesmo a utilização de feed harmônico com mosaico, trio e etc. Né? Aquela composiçãozinha de trios, como essa daqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês. A Natura, né, aqui a gente vê ela trabalhando com a composição em trio, por exemplo, fotos. E aí o que a gente conversou naquele dia é que para algumas marcas faz muito sentido, né, trabalhar assim com uma estética tão, como é que eu posso dizer, tão fechadinha, tão padronizada, porque são marcas que lidam justamente com a questão da imagem. Então a estética para essas marcas é muito fundamental. Enquanto que isso aí falando de marca de produto. Enquanto que quando a gente fala de marca pessoal, por exemplo, para alguns segmentos de influencers, por exemplo, a questão de se trabalhar com uma estética muito bem padronizada também é fundamental. Enquanto que para outras, não é uma coisa que pesa tanto. Inclusive para outras marcas também, como Nike, né? Aqui depois, ele está pedindo para fazer o login. Mas depois vocês deem uma olhadinha, por exemplo, no Instagram da Nike. Vocês vão ver que há sim uma identidade visual, há uma padronização, né? O uso de pessoas sempre aqui nas imagens que eles compartilham. No entanto, não há uma padronização como essa aqui, feita em trio ou tampouco mosaico, né? Como é o caso da Natura. E de outras marcas que tem outras que ainda trabalham com isso de uma forma mais aprofundada, né, com a coisa do mosaico, por exemplo. Mas aí é como a gente discutia na aula, depende, né? Cada caso é um caso, cada cliente cada marca vai demandar um relacionamento diferente, né, com o seu público.
E aí a gente parou aqui nessa discussão e continuando, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do uso do Twitter, né, como estratégia aí de social media marketing. Bom, alguns dados que eu podia colocar para vocês e no final eu vou colocar as referências, mostram que 500 milhões de tweets são enviados em média por dia. Então é bastante, a gente tem aí uma plataforma que movimenta muitas interações durante todos os dias. É uma plataforma que funciona como um medidor de opinião pública, né? Lá nos Trending Topics você consegue ver o que é que as pessoas estão pensando de cada assunto ao longo dos dias. É uma plataforma que oferece espaço para conversa cotidiana, né? Expressão de insatisfação, opinião e humor. Por isso que muitas marcas, como bancos, por exemplo, já conversava, né? Elas estão muito atentas ao que as pessoas falam sobre eles ali nas redes sociais, especialmente no Twitter, porque é uma plataforma que permite, né, o controle, o monitoramento do que as pessoas estão falando com você ali em tempo real e te dá a possibilidade de você responder muito facilmente aquela pessoa, né, a resposta para a pessoa, de modo que aquela resposta ali fica disponível para todos e outras pessoas que tenham a mesma dúvida vão ali ser também beneficiadas, né, com a sua. Então, a gente viu até um caso, né, da Helmans que trabalhava de forma muito robotizada e eu comentava com vocês que não é essa a ideia, né? Se a marca se propõe a atuar num espaço como esse, ela tem que estar aberta para lidar, né, com essas expressões de insatisfação de uma forma bem humanizada, né? Se colocando no lugar do cliente, conversando com ele de igual para igual e não de uma forma mecânica, muito engessada. Então é isso. A gente tem aí exemplos de marcas como Netflix, que a gente sempre aborda, né, nas aulas, e aí também crossover de marcas que quando acontece pode ser muito divertido, né, como nesse caso aí da Netflix, o Bar do Omar, a CVC Viagens, que entraram aí numa conversa, dando dicas para as pessoas de modo bastante descontraído. A Burger King também, né, com sua rivalidade aí com o McDonald's, entrou aí numa discussão porque o McDonald's tinha copiado uma promoção que eles fizeram e aí a escola entrou na brincadeira e depois as pessoas começaram a brincar também, perguntaram se o Burger King queria namorar com ele. Enfim, a Subway também entrou na conversa. Mas, bom, algumas marcas trabalham muito bem com essa coisa do humor. E aí, outra vez, numa aula, alguém me comentou: professora, mas nem toda marca tem essa pegada, né? Vai trabalhar com esse tom. E eu concordo, realmente, nem todas as marcas precisam trabalhar com esse tom. A gente também discutiu o caso da Helmans, que não respondeu, né, diretamente, assim, de uma forma humanizada a uma intervenção que foi feita ali num tweet deles. É verdade, não necessariamente a marca ela precisa brincar com as pessoas, né? Trabalhar dessa forma mais engraçada, mais leve. No entanto, ela sim precisa trabalhar de forma humanizada, como a gente conversou já em outras aulas, né? Porque o que faz com que nesse mundo digital nós venhamos a transmitir humanidade, é justamente essa capacidade de empatia, de escutar o outro, de responder de acordo com o que nos foi perguntado, né? De ouvir, de, enfim, de se engajar em causas que são importantes para a sociedade. E aí a gente falou de tudo isso, né, quando a gente discutiu a respeito de humanização de marca, e eu até dei o exemplo para vocês da Natura, né, que fez aí esse 10 Years Challenge, mostrando, né, como é que o Avatar estava no começo da década e como é que estava no final da década, a evolução aí, graças à transição capilar. Então é uma marca que se posiciona muito, né, demonstrando os valores que ela tem de sustentabilidade, de apoio a causas, né, do movimento negro e tudo mais. Então é uma marca que se
coloca de forma bastante humana aí, por exemplo, no Twitter. E eu sugiro que depois vocês deem uma olhada, né, confiram, façam aí para se inspirar, né, como é que essas marcas trabalham. Você pode ver que ela não tem um tom tão humorístico, tão divertido, né, engraçadinho como a Netflix. Né? Ela responde aqui, eu amei, adorei, achei tudo. Aí alguém falou que esmurrou a feia da Magalu, Nath. E ela, ei, mas ela é linda também. Enfim, não tem uma pegada tanto de humor, mas ela é fofinha, ela é doce, ela é meiga. Então, assim, com certeza esse avatar foi muito bem planejado aí para alcançar, né, uma persona que teria mais ou menos essas características. Inclusive, uma das seguidoras, né, se identificou tanto que mostrou como é que ela se parecia com a Nath aí, dizendo que a Nath existe, né, ela pode provar. E a Real também fez transição, então gerou muita identificação com parte do público. Esse post, por exemplo, e outros que são feitos aí por essa marca quando ela trabalha com a questão da humanização, né? Que é na maior parte do tempo. Bom, e por fim, nós podemos citar também o WhatsApp como um aplicativo, né, que pode ser também muito bem utilizado para essa coisa do social media marketing, porque é a plataforma de troca de mensagens mais popular do Brasil e mas, no entanto, ela precisa ser entendida em sua natureza, né? Bom, é um aplicativo de trocas instantâneas de mensagens. Então, assim, o instantâneo tem que ser frisado, porque você não pode disponibilizar um WhatsApp para contato se você não vai estar ali disponível para responder as mensagens que as pessoas te enviam. Então, é importante que se você vai disponibilizar essa número para contato, né, contato aí via WhatsApp, que seja realmente pensado para ser respondido de forma instantânea, tá? E como requer a troca de contato telefônico, pressupõe uma maior intimidade. Então, daí você pode trabalhar com um léxico mais íntimo, mais próximo das pessoas, como aí já foi o caso da Helmas. É bem engraçado, porque no Twitter eles estavam trabalhando de uma forma bem automatizada, como eu tinha mostrado já em outras aulas para vocês, respondendo muito de forma assim engessada. E aí essa mesma marca, ela, por outro lado, criou uma estratégia muito legal de troca de mensagens instantâneas, né, via WhatsApp, na qual o intuito era ajudar os consumidores a cozinharem com Hellmann's, né? E aí a estratégia era cozinhar com Hellmann's, ficou tão fácil quanto enviar uma mensagem. Essa era a mensagem da campanha, né? E aí você clicava aqui, dizendo que queria experimentar, mandava o seu contato pelo WhatsApp e um chefe, o chefe da Hellmann's, ficava disponível ali para te ajudar a cozinhar a receita que você quisesse fazer, desde que essa receita tivesse como insumo, né, um dos insumos, a maionese Hellmann's. E você pode depois dar uma olhadinha, ler aqui, né, ver a linguagem que é adotada. Tem um vídeo também, ver se eu consigo transmitir aqui, que vai mostrar um pouco mais disso, né? Ele mostra aqui, posso te ajudar a dar um help no preparo? Que tal? Se quiser ajuda para preparar o almoço de hoje, me chama. Até breve. Oi, claro, estou por aqui. Então, assim, uma linguagem bem descontraída, também trabalhando com brincadeira, figurinhas, né? Como essa daqui, ó, ele manda a imagenzinha que ele fez, desenho, né? Com da cliente e do marido dela. Enfim, tudo numa conversa bem tranquila, bem solta, bem leve, bem íntima, né? Pedindo a foto do prato, como a gente faz com um amigo, né? Enfim. Então, assim, foi uma estratégia bem interessante que as pessoas gostaram muito, se empolgaram, né? Compartilharam nas redes sociais, gerou esse compartilhamento espontâneo, que afinal de contas era um chefe de uma marca renomada que estava ali acompanhando a pessoa no WhatsApp e como um amigo que ajuda o outro a cozinhar alguma coisa.
Deixa eu ver. Aqui tem um texto, né, que como eu comentei com vocês, está em inglês, mas depois vocês dão uma olhadinha. Eu vou ver se eu coloco esse no SIGA e, e aí vocês podem ver mais sobre a natureza, né, as dinâmicas e as implicações das redes sociais. Como é que elas contribuem aí para formar esse senso de comunidade, de contato, né? Eu vou agora transmitir o vídeo What's Cook. E aí eu paro e a gente retoma já com o próximo e último tópico, né, dessa última aula, da disciplina. There are thousands of ways to learn new recipes. Even so, 1 in 3 youngsters don't know how to cook, and this moment keeps happening a lot through all ages. Mostly because people have no idea what to do with the ingredients they find in their fridge. But if there's Hellmann's, there is a way. Hellmann's presents What's Cook, the first live recipe service using WhatsApp. Eles estão dizendo, né, que foi o primeiro serviço, né, a utilizar o WhatsApp para ajudar aí uma pessoa a cozinhar. E falando, né, que o WhatsApp era o serviço de troca de mensagens mais utilizado no Brasil. Isso aí virou o case, né, da marca e foi apresentado em outros mercados, como vocês podem ver, o vídeo está em inglês justamente por isso. E aí mostra a pessoa fazendo a receita, né, e conversando ao mesmo tempo com o chefe, tendo mais ideias, o chefe mostrando através de vídeos, fotos, de texto, enfim, utilizando todo tipo de recurso multimídia para auxiliá-lo nesse processo. Que também demonstra, né, uma tentativa aí de hiperpersonalização da marca no seu contato com o público. Tá certo? Que é uma coisa que a gente vai falar mais agora adiante. Eu vou colocar o link para esse vídeo que eu acho que vai ficar melhor. Lá no YouTube eu acho que você tem como colocar legenda, tá? Para ver depois.